pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Luna e você está no canal Kumbuka, onde a gente conversa sobre literatura sul-coreana, japonesa e chinesa. E hoje eu trago para vocês este livro, O Bom Filho. Ele foi escrito por Yoon Jeong em 2016 e publicado no Brasil em 2019 pela Todavia, com tradução do Jae Young-woo. Este livro é um thriller psicológico super profundo e sombrio, ao estilo Stephen King, com muito sangue, muito suspense. Então, se você gosta desse estilo de leitura, este livro é para você. E o que nós temos aqui? Nós temos um rapaz, um adolescente do ensino médio, que ele faz parte da equipe de natação do colégio e ele é um atleta muito promissor. Ele tem sempre excelentes resultados, mas ele tem um problema. Ele toma remédio para epilepsia e aí ele tem crises de convulsão, perda de memória, e os remédios que ele toma para combater as crises ou para evitar as crises diminuem o rendimento dele. Então, de vez em quando, ele para de tomar, escondido da mãe, claro. E quando ele para de tomar, ele melhora o rendimento, mas tem as crises. E aí a mãe dele chega um momento que proíbe completamente ele de continuar na carreira atlética. E aí, para ele, isso tem um resultado catastrófico, porque o sentido da vida dele é a natação, a corrida. Ele realmente ama ser atleta. Então, quando ele é proibido de continuar com a atividade de natação, que já lhe rendia medalhas e convites para viagens, ele realmente fica bastante perturbado e a mãe dele começa a exercer um controle muito mais rigoroso sobre ele, não permitindo que ele saísse de casa sem ela, mas ele consegue sair escondido e correr. Nadar ele não vai mais, mas aí ele começa a correr em um parque que tem nas proximidades da casa dele. E um dia pela manhã ele acorda e sente um cheiro fortíssimo de sangue e percebe que as roupas dele estão encharcadas de sangue e ele fica atordoado, sem saber o que aconteceu. Ele se olha para ver se não tem nada, nenhum ferimento no corpo, e no corpo dele está tudo bem. E aí ele sai do quarto, desce as escadas e ele encontra o cadáver da mãe dele em uma poça de sangue ao pé da escada. E aí ele fica transtornado. Ele não consegue entender o que aconteceu, porque ele pensa logo que ele deve ter tido uma crise de epilepsia na noite anterior e perdeu completamente os sentidos, não lembra de nada do que aconteceu. E aí ele imagina que ele entrou em uma luta corporal com o assassino e por isso ele está todo sujo de sangue. E a partir daí vai começar a saga desse rapaz para tentar descobrir quem matou a mãe dele e por que ele não se lembra de nada do que aconteceu. Paralelamente a isso, ocorre um assassinato violento com uma moça que desce do ônibus todo dia numa parada no parque onde ele normalmente corre, nas proximidades da casa dele. E aí ele começa nessa saga para tentar descobrir o assassino da mãe dele, encontrando pontos de conexão entre a morte da mãe dele e a morte dessa garota. E aí vão surgindo fragmentos de memória que vão permitindo que ele faça um mosaico, vá montando um quebra-cabeças para tentar entender o que aconteceu. E aí nesse caminho, nessa tentativa de descobrir, juntando peças de fragmentos de memória, ele acaba descobrindo que a tia dele, irmã da mãe dele, convenceu a mãe dele, desde que ele era criança, de que ele tinha psicopatia. E como tratamento para que ele não desenvolvesse o transtorno de psicopata, ela prescrevia remédios que eram o que causava as crises dele, que
era confundido com epilepsia. Então, a vida dele vira de pernas pro ar, porque aí ele já não sabe mais quem ele era, qual o problema dele, se ele realmente era um psicopata, e se ele é um psicopata, o que ele fez nesses períodos de que ele tinha lapsos de memória, que ele não conseguia lembrar de nada do que acontecia. E assim, o desenvolvimento dessa história é muito bem escrito, é muito bem desenvolvido. Não posso falar muito para não dar spoiler, porque realmente o spoiler ele prejudicaria muito o impacto que esse livro tem sobre a gente. Eu só digo que eu não suporto sangue, eu não suporto violência, eu não gosto muito de suspense, mas eu não consegui parar de ler este livro. Eu comecei e eu não conseguia parar. E assim, para você que gosta de Stephen King, desse estilo de leitura, esse livro é perfeito. Super indico. É difícil de falar mais, como eu falei, sem dar spoiler, e por isso eu não posso me estender muito, mas super recomendo. Não deixe de ler. Como grande parte da literatura sul-coreana é muito profundo, ele trabalha com os conflitos internos do ser humano, com os limites entre o que é inato e o que é adquirido, a violência, a capacidade do ser humano para o bem, de fazer o bem ou de fazer o mal, é inata ou é adquirida. Esses conflitos, esses questionamentos que a gente tem são muito bem desenvolvidos aqui. E assim, é uma literatura, um livro bem profundo, uma leitura bem instigante. Não deixe de ler. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Se inscreva e até o próximo vídeo.